Então essa live vai ser muito top, porque eu quero falar de 3 passos que me tiraram da pobreza. Eu vou falar de 3 passos que me tiraram da pobreza e eu tenho certeza que esses 3 passos vão fazer uma total diferença na tua vida. Então preste muita atenção. Talvez você imagine, pô, mas eu estou bem, eu não estou financeiramente ruim, é difícil, né? Porque hoje no nosso país muitas pessoas estão com uma situação muito delicada. Então eu quero com certeza contribuir com você, porque eu acredito que você pode ter uma vida muito além dessa que você está vivendo hoje. Eu nem sei qual que é o teu nível de vida que você tem hoje, mas eu quero te dizer que você foi feito para muito além disso que você está vivendo. As pessoas sempre se limitam e colocam um teto, né? Esse teto a gente chama zona de acomodação e ele fica naquela gaiola. Né? E eu acredito, né, há alguns anos que eu tenho estudado, o meu trabalho ultimamente, apesar de estar bem diversificado, mas eu não tenho dúvida que o meu trabalho nos últimos anos tem se resumido em estudar o resultado das pessoas. Quando eu falo em estudar os resultados das pessoas, não significa simplesmente pessoas que dão certo. Eu tenho estudado o resultado de pessoas que são e estão no fracasso, e eu tenho estudado pessoas com resultados extremamente eficazes e positivos. Isso faz com que eu consiga te ajudar em qual aspecto? O sucesso ele é simplesmente um resultado de decisões. Então, à medida que eu consigo entender por que algumas pessoas dão certo, por que algumas pessoas saem do absoluto zero e têm uma vida rápida de resultados, e por que outras pessoas perdem tudo que têm, por que outras pessoas tentam e morrem na praia, não saem do lugar, a ciência já te explica isso. E é por isso que eu estou aqui, para tentar te ajudar, para tentar dar um suporte para você ter resultados rápidos. O meu objetivo principal é acelerar os seus resultados. Acelerar os seus resultados para que você alcance resultados. Não só rápido, mas também mantenha esse resultado ao longo da sua vida. Então eu quero falar hoje de 3 passos, simplesmente 3 passos. Quando eu resumo, quando eu falo aqui os 3 passos, as 5 estratégias, as 2 chaves, o que eu quero falar com isso? Que é o que foi fundamental para a minha mudança, e não só na minha, mas quando eu passo esse conhecimento para adiante, também as pessoas têm resultados extraordinários. Então, eu quero compartilhar com você os 3 passos que me tiraram da pobreza de verdade. É muito interessante você entender uma coisa. O que seria a pobreza? Né? Hoje a definição de pobreza é toda aquela pessoa que não tem condição de fato, né, de manter a sua subsistência. Se você procurar, se você der um Google, você vai saber que a pobreza é isso. Tecnicamente, todas as pessoas que têm uma renda per capita, ou seja, por cabeça, abaixo de R$ 150, é considerado uma pessoa pobre. E olha, pasmem, tem milhões de pessoas no nosso país que estão abaixo dessa linha. São pessoas que estão na extrema pobreza. São mais de 35 milhões de brasileiros que se encontram nessa condição de extrema pobreza. Isso significa o quê? Que são pessoas que têm que conviver com menos de R$ 150. Parece impossível, né? Hoje mesmo eu estava falando com um colega sobre isso, que às vezes você vai almoçar, você já quase gasta um valor desse. Mas pasme, boa parte de nosso país vive abaixo dessa linha. Isso significa o quê? Significa que eu quero te dizer que eu já participei dessa linha, eu já estive abaixo dessa linha. Eu já sim estive abaixo dessa linha, sim. Ou seja, eu posso te afirmar com propriedade quais são esses 3 passos que pode te tirar dessa linha da pobreza. Às vezes você já está acima, só que esses 3 passos eles são fundamentais até para você conquistar a sua liberdade financeira, que é o grande ponto. Às vezes você pode falar, Felipe, mas eu não sou uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza, mas esses 3 passos eles são a essência para que você também conquiste a sua liberdade financeira. Então, você que está buscando a liberdade financeira, Felipe, o que é a liberdade financeira? A liberdade financeira, imagine um mundo onde você não tivesse mais que se preocupar com o dinheiro. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que imagine se você tivesse a liberdade para escolher as roupas que você quisesse usar. Imagine que você tivesse a liberdade para viajar quantas vezes no ano você pudesse. Imagine que você tivesse a liberdade financeira para optar em dar o melhor conforto para a tua família. A liberdade financeira significa a falta da prisão financeira.
Muitas pessoas estão vivendo a prisão financeira. Prisão financeira significa o quê? Aquela pessoa que ela é presa no trabalho. Aquela pessoa que não consegue sair porque ela está presa na condição de ter aquele salário todo mês. Ela está presa com um monte de dívidas. Elas estão presas com situações que não conseguem mais sair. Então a ideia é você buscar a sua liberdade financeira também através desses 3 passos. Vamos lá então, como eu sempre comento, papel e caneta na mão para que você pegue os 3 passos. Talvez, né, o que eu costumo dizer aqui, eu tenho uma frase clássica que é a seguinte: um médico não pode te tornar mais saudável, assim como um mentor não pode ter resultados por você. Quem tem resultados por você? Você mesmo. Na hora que você toma uma atitude, fala, já que eu estou aqui na live com o Felipe, eu vou me dedicar. Na hora que você se dedica, na hora que você diz, eu vou me dedicar, eu vou dar foco aqui, nessa hora eu tenho certeza que ao final da live você vai sair nem que seja 1% melhor do que você entrou. Então eu faço esse desafio com você agora. Eu faço o desafio de você focar. Vamos agora começar aí os 3 passos que me tiraram da pobreza. Eu quero começar com o primeiro passo. Preste muita atenção nisso. Esse primeiro passo, ele fez sentido para mim muito cedo, muito cedo. Esse primeiro passo, ele fez sentido para mim muito cedo. Existiu uma época na minha vida que eu mudava muito de lugar, né? Meus pais mudavam muito de lugar. Isso por conta da questão financeira, isso por conta da questão da pobreza mesmo, né? Eu lembro que já teve época, eu tenho uma tia aqui minha que está assistindo, já teve época que durante um ano, às vezes eu tinha que mudar 2, 3 vezes de escola. Eu lembro que eu era pequeno, estou falando aí quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu lembro disso muito bem. E às vezes a gente alugava uma casa para ficar, passava ali, às vezes aquela casa ficava difícil de pagar o aluguel, aí meu pai tinha que arrumar uma outra casa, a gente saía dessa casa, ia para outra casa, sabe? Ia pulando de aluguel em aluguel, porque às vezes você devia um lugar e às vezes tinha que ir para outro, porque às vezes, né, as pessoas, o famoso despejo, às vezes a pessoa despejava, meu pai ficava preocupado, arrumava outro lugar, quando a gente ia para outro lugar, às vezes demorava um pouquinho ali e já tinha que ir. Isso significou uma coisa muito importante. Durante essas mudanças, eu lembro que eu presenciei um conflito. Eu presenciei um conflito que eu lembro até hoje, que foi quando um dos proprietários de uma casa que a gente morava chegou no meu pai. E eu era muito criança, né, meus irmãos também, e a gente ficou ali brincando, mas ouvindo. E eu lembro, né, como eu era mais velho, eu lembro de tudo como aconteceu. Eu acho que meu pai estava devendo ali alguns meses de aluguel, e aí aquele proprietário falou, olha, você vai ter que pegar a sua família e você vai ter que sair aqui da casa, porque, pô, não dá para ficar devendo assim, eu vou alugar para outra pessoa. E eu ouvindo isso, né? E aí eu lembro que meu pai deu uma resposta para ele, que ia resolver a situação, mas preste atenção nisso, o primeiro passo. Meu pai pegou e resolveu com ele que para ele dar mais um tempo para meu pai. Meu pai negociou com ele pedindo mais um tempo, porque ele não tinha para onde ir com a família. Ele falou, cara, eu estou tentando, eu quero te pagar, não é má fé, porque as coisas estão difíceis, aguenta mais um pouco. E aí aquele proprietário deu mais alguns dias para o meu pai. E aí eu lembro, né, eu via na face do meu pai preocupado com 3 crianças dentro de casa e tudo, ele não sabia para onde ir. E aí deu o prazo, olha só, deu o prazo que aquele proprietário tinha dado para o meu pai. E aí aquele proprietário falou, olha, eu já te dei todo o prazo que você precisava, agora eu vou ter que despejar você e sua família. E para você não ficar na mão, né, aquele proprietário falou, sabe aquela garagem que tem lá embaixo? Tinha uma garagem feia lá embaixo. E aí aquele proprietário falou assim, eu vou colocar você e sua família, suas coisas lá na garagem, até você arrumar um lugar para ir, mas você não vai ficar mais aqui na casa. O que aconteceu? A gente começou a morar dentro de uma garagem. Uma família com 3 crianças, começamos a morar dentro de uma garagem. Aquela garagem era uma garagem escura, que precisou a gente dar um certo talento ali, né, para conseguir conviver ali, mas era tipo como se fosse um porão. Nessa hora, olha só, eu tinha em torno de, né, faz muitos anos isso, então eu acredito que eu tinha 8, 9 anos, porque eu consigo me lembrar bem disso. Eu lembro que a minha família ficou muito triste ali, imagine você, numa situação como essa, né? Praticamente essa garagem aí, a minha tia tá aí, ela tá afirmando aí,
Essa garagem era um porão horrível, não dava para morar ali, a gente tentou dar um jeito e eu fiquei muito triste. A minha família ficou muito triste de morar ali, falou, puxa, meu, como que a gente vai conviver nesse espaço pequeno, um lugar todo mofado, sem condição nenhuma, olha só. Foi aonde eu percebi o poder do primeiro passo. Naquela hora eu queria muito sair daquele lugar. Eu não sabia como, eu era uma criança. Mas eu falava assim, nossa, eu quero tanto que minha família saia daqui. Eu quero tanto que a minha família saia daqui. Nessa hora eu aprendi o poder que o ambiente tem em relação aos seus resultados. Preste atenção em relação ao passo número 1. O poder que o ambiente tem nos seus resultados. A gente começou a ficar muito triste. Cada vez a gente estava mais afundando na tristeza. Né? A família inteira, porque estava nessa condição. Meu pai praticamente estava numa depressão, né? Naquela época nem se usava esse termo, mas a gente via a tristeza da família ali. Foi quando eu ainda pequeno eu falei, pai, vamos sair daqui. Mesmo que nós não sabemos para onde vamos, né? Mas vamos dar o primeiro passo e vamos sair daqui. Eu lembro que meu pai falou, ué, mas ficou me olhando com uma cara de nuvem assim, curioso, mas eu acredito que isso plantou no coração dele. E olha só, eu aprendi desde cedo que o local que você anda, ele influencia no seu ambiente. Meu pai e a família estavam numa profunda tristeza porque estava naquela situação. O primeiro passo para você sair da extrema pobreza, para você começar a ter resultados e liberdade financeira é: saia do ambiente que te traz resultados negativos. Saia de um ambiente que te traga resultados negativos. O sucesso, claro, é uma questão de vários fatores. Mas se você negligenciar o fator do ambiente, olha só, isso vai te trazer sérias consequências. Eu aprendi isso muito cedo. E aí, desde então, eu fui replicando isso na minha vida. Quando eu saí daquele local, eu fui para um outro local. Não era o melhor local do mundo, mas só a energia do novo local já era uma energia bacana, já era um lugar com mais iluminação, um lugar onde a família começou a ficar um pouco mais feliz, começou a sonhar com outras possibilidades. Então imagine, você precisa mudar o seu ambiente se você quer sair de uma situação que não te favorece hoje. As pessoas elas ficam naquele ambiente. E aí depois eu fui incorporando isso na minha vida, eu fui incorporando isso em várias situações. Depois eu fui morar com a minha avó. Eu lembro que a Roberta está aí. Eu fui morar na casa dela, né? Na mãe dela, ela é minha tia. E aí eu lembro que a gente, nessa fase, né? A casa era uma casa pequena. Então eu e meus irmãos, né? E minha mãe, a gente dormia ali na sala. Tinha que estender o colchão no chão, né? E ficar ali e de manhã acordar, guardar tudo ali. E a gente foi vivendo. E eu dentro de mim eu falava, meu, eu não quero mais viver nessa condição. Aí eu já era um pouco mais velho, eu já tinha em torno de 12 a 13 anos. E aí eu falava, eu não quero viver aqui nessa condição. E aí eu pedi para minha mãe, para mim vir morar na cidade, porque lá era interior, ainda é um interior. E aí eu falei, eu quero ir para a cidade. Eu tinha certeza que na hora que eu saísse do ambiente do interior, aquele ambiente pequeno, que as minhas possibilidades e a minha mentalidade ia se expandir. Olha só, isso daí foi o segundo ambiente que eu mudei. Eu aprendi isso quando eu era muito jovem. Depois, nessa ocasião eu falei, eu vou usar a mesma coisa, eu vou sair desse lugar. Eu preciso sair daqui para me conseguir dar uma opção melhor para a minha família. Então talvez você me pergunte, né? Pô, Felipe, você fala isso porque você não sabe a minha situação. A minha situação foi uma das situações mais difíceis que se pode ter. Eu não gosto de ficar contando desvantagem aqui, né? Porque eu não vendo história triste aqui, pelo contrário. Mas eu dormia no chão, eu dormia num colchão no chão, não tinha nada. Eu falei, eu preciso sair dessa cidade. É uma cidade que não tem recurso, é uma cidade que é pequena, é uma cidade que não tem condição nenhuma. Olha o poder do ambiente nos seus resultados. E aí eu fiz uma proposta para minha mãe, para mim morar na cidade com a minha avó. Minha mãe pensou, viu que a situação também estava difícil, talvez eu indo para lá seria até melhor. Minha mãe aceitou essa proposta. Depois de um tempo eu fui morar na cidade. Na cidade as possibilidades já aumentaram. Eu já comecei a ter uma energia diferente, eu comecei a entender pessoas com resultados diferentes. Eu comecei a entender o poder do ambiente mais uma vez nos meus resultados. Ali eu comecei a acessar uma escola com maior qualidade, eu comecei a frequentar pessoas que tinham outra visão, além daquela pequena que é onde eu estava vivendo. Olha só o poder que existe quando você entende como o ambiente pode influenciar nos seus resultados. Preste muita atenção nisso.
Talvez você está vivendo uma situação que o seu ambiente onde você está influenciando no seu resultado. Então, lembre-se disso, o poder do ambiente é muito importante para os seus resultados. E eu te falo mais. Os teus resultados nunca vão ser maior do que os ambientes que você frequenta. Se você puder anotar essa frase, você anote. Os seus resultados nunca serão maiores do que os ambientes que você frequenta. Que vocês frequentam, ou que você frequenta. Preste muita atenção nisso. Por que isso, Felipe? Porque um ambiente, ele tem a capacidade de moldar as suas ações. Um ambiente tem capacidade de moldar a sua mentalidade. Logo, se você precisar mudar para ter um resultado diferente, mude. Se você precisa mudar de casa, mude agora. Pô, Felipe, mas eu não sei. Mude agora. Eu comecei a replicar isso sempre. Aí eu saí depois da casa da minha avó, fui para uma casa melhor. Né? Hoje eu já nem quero ficar na casa que eu estou numa casa confortável, estou numa casa muito boa, mas eu já não quero ficar mais lá. Eu falo para minha família, por quê? Porque eu quero estar num ambiente que me proporciona uma visão e uma capacidade melhor de ampliar os meus resultados. A energia muda, você enxerga seus resultados. Então preste atenção, se você tiver que mudar de escola, mude. Se você tiver que mudar de casa, você mude. Se você tiver que mudar de cidade, você mude, porque os seus ambientes vão influenciar no seu resultado. Lembre-se disso. Inclusive a Lília está assistindo, uma vez eu falei para ela isso daí. Falei, chegou a hora, às vezes você precisa mudar, às vezes você precisa sair de um lugar, às vezes você precisa frequentar outros lugares para que a sua mentalidade se expanda, para que você tenha, vamos dizer assim, possibilidades diferentes. Lembre-se disso. Talvez chegou a hora de você mudar de lugar. Eu estou falando do ambiente físico mesmo. Isso daí faz total sentido para mim e foi e é uma das situações que mais faz eu ter resultados. Então, na hora que eu sinto que aquele lugar, isso na vida profissional também. Eu tenho uma empresa chamada Líder, ela tem mais de 10 anos no mercado. No 5º ano da Líder eu falei assim, chegou a hora da gente mudar de escritório. Né? E em pleno uma crise. A gente tinha um escritório pequeno, bem simples. Mas eu falei assim para uma pessoa que trabalha comigo, eu cheguei, chegou a hora, acabou. Nós não vamos renovar esse ano o contrato. Ah, mas por quê? Pô, tá crise, os clientes não estão comprando, tá difícil. Sim, mas a gente precisa romper esse ciclo. A gente precisa jogar um jogo para vencer, não um jogo para não perder. As pessoas estão jogando um jogo para não perder. Aí ela fica sempre naquele ambiente, segurando a situação. Na hora que eu dei um passo, a gente mudou, dobrou o tamanho do nosso escritório, com uma infraestrutura muito melhor, muito superior à que a gente estava. Nessa hora, toda a equipe se motivou e falou, puxa, agora a gente precisa realmente honrar aqui a camisa da empresa para que a gente continue aqui nesse ambiente e quizás até sair daqui para não ir para um lugar maior. E é isso que está acontecendo. Eu já quero sair do escritório que a gente tem hoje para ir para o escritório maior. Por quê? Porque poucos sabem, e eu estou revelando aqui hoje, que um ambiente tem capacidade de mudar resultados. Então lembre-se disso. Você que mora com sogro, com sogra, você que mora de favor, dê o primeiro passo. Puxa, mas Felipe, você não sabe para onde que eu vou. Dê o primeiro passo. Na hora que você der o primeiro passo, a sua mente vai expandir, as possibilidades vão acontecer, você vai começar a ter resultados extraordinários. Eu lembro disso, inclusive com uma pessoa que está assistindo aqui, a Roberta. Ela também morava no interior, numa cidade pequena, e a gente falava, a hora que você sair daqui, você vai expandir. Talvez você nem sabe como que você vai fazer, talvez o emprego que você vai ter, como que você vai se sustentar, não importa. Simplesmente tome essa decisão. Isso significa o quê? Isso significa fé aplicada. Fé aplicada. Como assim, Felipe, fé aplicada? Cada um tem a sua religião, eu não falo aqui de religião, mas existe uma passagem bíblica que é muito interessante, preste atenção nisso. Existe um personagem na Bíblia chamado Abraão. Talvez você nunca ouviu falar em Abraão, mas Abraão, ele teve uma mensagem divina que falou assim Deus falou assim para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua família e vai para casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha só, preste atenção nisso. Isso daí está na Bíblia. Você pode pesquisar isso daí. Deus fala isso para Abraão. Fala, Abraão, sai da sua família, sai da sua parentela, sai do meio dos teus tios, sai do meio de todo mundo e vai para a terra que eu te mostrarei. E lá nessa terra eu te farei uma grande nação.
Sabe qual que era a nação que se tornou Abraão? A nação de Israel. Você já deve ter ouvido falar nessa cidade. Essa promessa foi feita por Deus para Abraão há milhares de anos atrás. Então preste atenção no poder que existe no ambiente. Eu aprendi isso também. Por isso que isso se chama fé aplicada. Porque imagine Abraão, ele nem sabia se esse Deus era realmente... Existiam vários deuses na época. Talvez ele pensasse, puxa, será que não é uma intuição minha? É melhor eu ficar aqui. Imagine você caminhar. Isso é fé aplicada. A fé só tem nobreza quando não existe um subsídio lógico para se acreditar. A fé só tem nobreza quando você não tem um subsídio lógico para acreditar naquilo. Aí sim tem nobreza nessa fé, aí sim é uma fé genuína. Então foi o que Abraão exercitou. Quando ele saiu da terra que ele estava para ir para uma terra prometida que ele nem sabia onde seria, ele teve que exercitar a fé sem enxergar qual caminho ele iria pegar, qual terra ele teria, e se isso não era simplesmente uma intuição. Então quando você saca isso, que o ambiente que você está influencia nos seus resultados, você começa a ser mais sensitivo às coisas que acontecem ao seu redor. Beleza? Esse é o passo número 1. Fez sentido para você esse passo? Se fez sentido, fala, Felipe, fez sentido sim. Dê um joinha aqui, porque aí eu sei que você se conectou com isso. Isso fez sentido para mim. Porque aqui eu estou falando dos 3 passos que me tiraram da pobreza. Então, eu estou falando de uma experiência vivida. Não estou falando de uma experiência que eu ouvi falar que isso daí realmente pode dar certo. Não, eu estou falando de algo que eu vivi. E eu replico isso e eu escalo isso todas as vezes. Todas as vezes. Agora mesmo eu estou querendo mudar de escritório, agora mesmo eu estou querendo mudar de casa, eu estou querendo mudar de cidade. E aí, quando isso acontece, eu já começo a visitar. Eu já comecei a visitar novos escritórios para auxiliar a empresa, eu já comecei a visitar novas casas que eu quero morar, eu já começo a viver isso antes de acontecer. É a mesma coisa quando eu quero trocar de carro. Eu já começo a experimentar o carro que eu quero usar, eu já começo a experimentar as coisas que eu quero viver antes mesmo disso se concretizar de fato. Preste atenção nisso, porque isso te faz você agir de acordo como se tivesse. Ou seja, você está co-criando mentalmente os resultados que você quer. Inclusive, eu até agradeço por coisas que eu ainda vou conquistar, porque isso é uma certeza daquilo que você tem antes de você, de fato, receber. E aí isso te abre um mundo infinito de prosperidade. Então lembre-se disso. Um ambiente tem poder de moldar os seus resultados. Né? Eu falei do primeiro passo. Talvez eu poderia finalizar aqui, mas eu quero compartilhar com você também o segundo passo. O segundo passo é que pessoas de resultados financeiros extraordinários, pessoas prósperas, pessoas que saíram da pobreza, usaram o segundo passo. É o que, Felipe, o segundo passo? Capacidade de correr risco. Capacidade de correr risco. Felipe, o que significa isso? As pessoas não estão vivendo uma vida plena porque elas não querem correr riscos. O Márcio está me ouvindo aqui. O Rodrigo está me ouvindo aqui. O nosso perfil é um perfil arrojado, financeiramente falando. O que isso significa? As melhores oportunidades que eu conquistei, as melhores oportunidades que eu captei, foi porque eu tomei risco, enquanto outras pessoas não quiseram tomar risco. As melhores oportunidades de emprego, quando eu estava lá atrás, que eu ainda era um CLT, que eu não era um empresário ainda, foi quando aquelas pessoas surgiam uma oportunidade, as pessoas, não. Elas nem sabem se vai ser uma oportunidade melhor, mas elas têm medo da mudança. Então elas preferem continuar onde está. E eu sempre me apresentava para a oportunidade que vinha. Não importa, né? Às vezes eu não sabia nem se aquela oportunidade seria melhor, o que eu teria pela frente ali. Mas o que eu faria? O que eu sempre fazia? Eu prefiro o risco do que o arrependimento de nunca ter tomado uma decisão. E aí eu sempre assumia os principais riscos da empresa, eu sempre assumia os riscos e era onde estavam escondidas as melhores oportunidades. Lembre-se disso. Se você não gosta de correr risco, esquece. Pessoas bem-sucedidas financeiramente são pessoas que correm risco. Você precisa entender uma coisa que eu gosto muito. Se você não tiver coragem, não adianta ter vontade. É uma frase que eu sempre carrego comigo. A frase é a seguinte: se você não tiver coragem, não adianta ter vontade. A coragem, assumir riscos, sair da zona de conforto. E aí eu estou falando, eu lembro que tinha uma frase que eu gostava muito,
da minha avó, porque eu era da época que não tinha TV de controle remoto. Então, ela falava, se você quer mudar, levanta e vai para cima. Eu tinha que mudar, né? Tecnicamente é a televisão, para mudar de canal. Mas a vida é a mesma coisa. Se você quer mudar, você precisa levantar e ir para cima. Você precisa levantar de verdade e falar, poxa, meu, até para mudar de canal eu precisava levantar. Então, se você não levantar, não assumir o controle, você não vai mudar. Então, se você não assumir o controle da tua vida, não levantar, não quiser assumir riscos, jamais você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Para ser medíocre, sim. A maioria das pessoas que às vezes me assistem são pessoas médias, que não estão na linha da pobreza, que não estão na linha da miséria, mas também não são pessoas extraordinárias, não estão vivendo uma vida incrível, estão vivendo aquilo que deu para viver, estão vivendo aquilo que dá, assim dá para viver, e eles estão tentando viver dessa forma. Então lembre-se disso, até para mudar de canal você precisa levantar e assumir o controle. E na sua vida é a mesma coisa. Você precisa levantar e assumir o controle. Se você não tiver, olha só, o Rui está comentando aqui. Se você não tiver coragem para assumir riscos, não vai sair nunca do lugar. É verdade. Por trás de toda pessoa de sucesso existe uma atitude corajosa. Por trás de todo homem de sucesso existe uma atitude corajosa. Por trás de toda mulher de sucesso, com certeza teve tomada de risco. Então você precisa entender, você precisa assumir riscos, você precisa ir para frente, você precisa acreditar que é possível. Né? Mas, todas as decisões, Felipe, todos os riscos que você tomou, você deu certo? Não, nem sempre. Mas eu prefiro a dor, né, da decisão mal tomada, porque eu aprendo com ela. Eu prefiro dessa forma. Né? Se você não tem coragem, né, que adianta ter vontade? Se você não tem coragem para tomar riscos, lembre-se disso. Aonde há riscos, há recompensas. Aonde há riscos, há recompensas mais saborosas. Então, passo número 1, lembra, o poder do ambiente nos seus resultados. Fez sentido para você? Falamos bastante desse. Passo número 2, assuma riscos. Pessoas bem-sucedidas financeiramente, elas têm essa capacidade de assumir riscos. Enquanto você viver aquela vidinha de ir para o teu empreguinho, tudo no inho, né? Eu quero meu salarinho, eu quero pagar minhas dívidas, eu quero simplesmente ter o meu carrinho, ter o dinheiro para fazer meu churrasquinho. Meu, esquece. Você não vai viver uma vida plena, você não vai viver uma vida inabalável. Por quê? Porque você está sempre sem coragem para assumir riscos. Olha só, eu falo para empreendedores, eu faço parte de um grupo chamado Anjos do Brasil. Anjos do Brasil é uma aceleradora de negócio, onde investidores têm a oportunidade de investir em projetos, em empresas que estão começando, em startups que estão começando a iniciar a jornada. Uma das grandes características desses empreendedores são pessoas que assumiram riscos. Então olha a vida de pessoas que, para você, é considerada uma pessoa de sucesso, uma pessoa empreendedora que conquistou bastante, com certeza essa pessoa tomou o risco. Então preste sempre atenção nisso que eu estou falando. Tomada de risco. Né? As pessoas, por que não existem tantos donos de empresa e existem mais empregados? Porque esse é o nível de decisão e de risco. O presidente da república, o líder de uma nação, qual que é a grande diferença dele para mim, por exemplo? É que as decisões dele envolvem um risco maior. Qual que é a diferença entre a minha aqui na empresa e um subordinado? É que as minhas decisões sofrem riscos maiores. E aí ninguém quer tomar a decisão do dono. Ninguém quer tomar. Poxa, vamos ver, pergunta para ele, vamos ver lá, liga para ele. Por quê? Porque aonde há riscos, também há recompensas. Lembre disso. Existem técnicas para você também mensurar e ter capacidade de avaliar o risco. Uma coisa é você ser um tolo, né? O tolo é aquele imprudente, aí é o outro extremo. Eu estou falando daquele que precisa sair da zona de conforto e assumir risco de verdade. É isso que eu estou falando aqui. Terceiro e último passo para a gente fechar a live de hoje. Falei do primeiro, falei do segundo, eu espero que você tenha anotado. Vou falar do terceiro e último passo. Tenha intimidade com o dinheiro. Mas, Felipe, o que esses passos vão me ajudar? Para você que chegou agora, eu estou falando dos 3 passos que me tiraram da pobreza. Terceiro passo é: tenha intimidade com o dinheiro.
Como assim? Se você não tem intimidade com o dinheiro, jamais você vai ser uma pessoa próspera, jamais você vai ser uma pessoa rica, jamais você vai ser uma pessoa que tem condição de fazer a gestão de uma empresa. Por quê? Porque você não tem intimidade com o dinheiro. Quanto menos intimidade você tem com o dinheiro, mais ele afasta de você. É assim, na vida é assim. Na vida é assim. Quanto mais intimidade com o dinheiro, mais você aproxima o dinheiro. Não é assim na prática, nos relacionamentos? Quando você mais tem intimidade com uma pessoa, mais essa pessoa se aproxima de você de uma maneira diferente. Não é diferente com o dinheiro. Eu tive que aprender isso cedo. Eu precisava entender, parar um dia da minha vida para entender para onde o meu dinheiro estava indo. Eu precisava parar um dia da minha semana para saber aonde estava sendo as minhas despesas, como que eu estava gastando meu dinheiro. Eu precisava saber como as minhas despesas funcionavam. Eu precisava entender o meu perfil de consumo. Se você não tiver intimidade com o dinheiro, jamais ele vai se aproximar de você. Pessoas pobres, elas nem pensam no dinheiro. Elas fazem dívidas de olhos fechados, porque elas não querem nem entender o que vai acontecer. Elas simplesmente falam assim, puxa, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, compra aí, vê o que vai dar, parcela, tá aqui meu cartão e fecha o olho, porque não tem intimidade com o dinheiro. Na hora que você não tem intimidade com o dinheiro, você pode ter todos os outros requisitos, mas você jamais vai alcançar a sua liberdade financeira. Jamais você vai alcançar a sua capacidade de gerar riqueza. Por quê, Felipe? Porque você não tem intimidade com o dinheiro. Ter intimidade com o dinheiro vai fazer você mudar o seu jogo. Se você ainda não começou a ter intimidade com o dinheiro, preste atenção. Você precisa, urgente, ter intimidade com o dinheiro. Aqui já tem várias lives falando sobre educação financeira. Enquanto você negligenciar isso e fechar os olhos para essa questão de intimidade com o dinheiro, você não vai sair da pobreza. Pessoal, esses foram os 3 passos que me tiraram da pobreza. O poder do ambiente nos seus resultados. Número 2, capacidade de assumir riscos, aonde ninguém quer risco, você vai lá e assume o controle e toma o risco. Aonde há riscos, também há recompensas. E número 3, você precisa ter intimidade com o dinheiro. Você precisa ter intimidade com o dinheiro. E não é por isso, tá? Não é por isso, porque eu acabei agora de fechar um lançamento chamado Método Ponto de Virada. Eu acabei de fechar um lançamento agora. Esse lançamento foi o único método aonde eu incorporei inteligência financeira, empreendedorismo e mentalidade. Então, você que não fez, perdeu uma grande oportunidade. Não adianta saber que precisa, isso é vontade. Se não tiver o quê? Coragem. Um monte de pessoas me ligaram, poxa Felipe, já fechou o lançamento? Fechou. Puxa, mas caramba, eu achei que ainda ia dar tempo. Não, foi encerrado. Foi encerrado porque, infelizmente, quem chega na frente pega os melhores lugares. Não é à toa que eu estou me especializando no mercado financeiro, não é à toa que eu estou me especializando em inteligência financeira, não é à toa que eu estou há muitos anos fazendo gestão de empresas. Eu tenho empresas, eu tenho negócios, então eu tenho condição de te passar alguma coisa para você sair do absoluto zero em relação a finanças, em relação ao orçamento familiar, em relação a entender a influência emocional do dinheiro nos seus resultados. Então preste muito atenção nisso. As próximas lives eu estarei sempre falando de inteligência financeira. Inteligência financeira é o que falta na vida de várias pessoas para elas começarem a dar uma guinada. Porque dinheiro, não foi falado de dinheiro dentro do seu lar. Assim como no meu. Nunca foi falado de dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro era motivo de discussão, era motivo de escassez, era motivo de discórdia. Dentro da escola nunca foi falado de dinheiro, nunca foi falado de como fazer um orçamento, de como você gerir, do que você fazer dívida, como você investir, nunca foi falado isso em uma escola. A nossa cultura não fala sobre dinheiro dentro de casa, não fala de orçamento familiar dentro de casa. Nossa cultura é assim, queira você ou não. Dentro da faculdade, eu sou um engenheiro mecânico, eu tenho 5 anos dentro de uma faculdade, nunca foi falado de dinheiro. Depois eu fiz um MBA numa das melhores escolas de negócios do nosso país. Nunca foi falado de dinheiro na forma de educação. É falado de finanças, de contabilidade, é falado de matemática financeira, mas eu estou falando do simples. É o dinheiro do dia a dia, do cafezinho, das compras, de pagar o aluguel, de pagar a luz. É dessa educação financeira que eu estou falando que você precisa.
É desse tipo de coisa que você precisa para dar a volta por cima. Não é ser um expert em engenharia financeira, não é ser um expert em contabilidade, não, eu estou falando de princípios básicos, que se você já estivesse me ouvindo, com certeza você já estaria colhendo resultados. Então não perca mais tempo, preste muita atenção em tudo que foi falado aqui, não perca mais tempo, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que fez sentido para você essa live de hoje. Eu estarei aqui na próxima segunda-feira, eu vou trazer algum convidado, então como eu já lancei aqui, já tem algumas pessoas na fila aqui de convidados, e eu vou trazer, toda segunda-feira eu vou trazer um convidado, né? Como eu falei na live anterior, toda semana, né? Se não for na segunda, eu trago na quarta, se não for na quarta, eu trago na sexta, mas toda semana, durante uma temporada, eu vou trazer uma pessoa aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Quem sabe não é você que está assistindo aí do outro lado, que vem aqui comigo dividir a tela e compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua experiência e me ajudar aqui a fortalecer essa visão, a fortalecer essa capacidade de fazer o bem, né? Felipe, qual que é o teu objetivo? O meu objetivo, cadê o livro? Tá aí, Jefferson? Olha só. Felipe, qual que é? Eu acabei de lançar um livro, para você que não sabe, para você que está entrando aqui pela primeira vez, eu acabei de lançar um livro. Esse livro, muito obrigado. Esse livro é chamado A Propósito. Qual é o seu grande porquê? Esse aqui é o meu primeiro livro. Isso daqui é um troféu para mim. Ele é o primeiro livro que eu lanço e ele fala de um tema pouco explorado. Ele fala de propósito, de sentido de vida. Tudo que eu falo aqui você deve perceber que eu adiciono essa questão de sentido, de propósito. Esse livro aqui é um livro que tem que ser lido por você. Toda a receita desse livro não vem para o meu bolso, tá, gente? Esse livro ajuda o Centro de Valorização à Vida, que combate o suicídio. Então não é um livro que eu fiz para captar receita. Né? Para captar sim, mas não para mim. Né? A gente utiliza e direciona essa verba de uma maneira nobre. Então preste atenção nisso que eu vou te falar. Tudo isso que eu faço de live, tudo isso que eu faço de colocar conteúdo aqui dentro, de lançamento de treinamentos, de livros, isso tudo tem um único propósito, é fazer o bem. Eu aprendi desde cedo que o compartilhamento é muito melhor do que a competitividade exagerada, onde nós vivemos um mundo onde você idolatra o campeão. Eu estou na contramão disso, eu estou no compartilhamento. Né? Até a natureza ela só toma aquilo que é necessário para ela. Então até a natureza é generosa em tudo que ela faz. Né? Até a natureza é generosa em tudo, porque Deus ele fez o homem no compartilhamento. Eu falo aqui nesse livro isso. Um dos segredos da prosperidade é o compartilhamento. Eu falo aqui dentro disso. Eu dou exemplos da natureza. Uma árvore não come dos seus próprios frutos. O mar não bebe das suas próprias águas. Eu falo aqui, porque a capacidade de um projeto não é capturar, é compartilhar. Você veio para esse mundo sem nada e você vai voltar para algum lugar ao término da sua jornada sem nada. Isso é uma verdade que ninguém pode negar. Você chega aqui sem nada, você vai embora sem nada. Então você não tem outra função a não ser compartilhar, a não ser fazer parte de um fluxo aqui dentro desse mundo físico. Então preste muita atenção nisso. Quer entender mais sobre isso? Não perca tempo, olha aqui, ó. Não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. É um livro emocionante. Algumas pessoas já leram aqui, já leram. Qualquer hora eu vou fazer uma nova live para falar mais desse livro. Sabe, você que tem aquele buraco, aquela falta de sentido na vida, aquela tristeza exagerada, aquela ansiedade que não acaba mais. Esse livro vai te curar? Não. Mas esse livro vai ser um ponto de reflexão para que você consiga a ter dias melhores. Esse é o meu grande objetivo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Todos tenham uma boa noite e até a próxima semana.